Com a palavra, a professora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora de Auditoria Cidadã da Dívida. Bom, boa tarde. Agradeço ao deputado Tarcísio Peronde, deputado Danilo Fortes e todos os parlamentares, deputadas e deputados aqui presentes e amigos e amigas das entidades da sociedade civil. Antes de começar, eu reivindico que o meu tempo de 20 minutos seja também estendido para 36, conforme o que me atesta. Eu vou começar colocando que a PEC 241 congela gastos sociais. Vou falar daqui porque os parlamentares têm que... Mas congela... Onde que é melhor eu ficar para não atrapalhar? Aqui? Onde que é melhor? Aqui. Tá. Eu coloquei esse título porque o congelamento de gastos previsto na PEC por até 20 anos, a maioria das pessoas vem falando. Mas eu não tenho visto ninguém falar, deputado, que a PEC garante recursos para estatais não dependentes. Está lá na PEC e eu queria focar nesse tema, porque essas estatais não dependentes, gente, isso é um escândalo. Nós estamos vivendo um cenário em que nós estamos privatizando o resto das estatais estratégicas e lucrativas que ainda temos, que vêm sendo privatizadas desde a década de 90. O atual presidente acabou de ir à China oferecer algumas dessas restantes. E, ao mesmo tempo, nós estamos criando empresas estatais, não dependentes. Com que objetivo? Objetivo de emitir debêntures, papéis. E mais, provocando um prejuízo, gerando dívida pública, e a PEC 241 quer colocar no texto constitucional garantia de recursos para esse escândalo. Então, eu vou focar nisso aí. Primeiro, o cenário é de déficit. Nós estamos vivendo um cenário de déficit, um cenário com projeção de déficit para 170 bilhões esse ano, com déficit de 111 ano passado, um cenário propício para esses congelamentos, como o da PEC 241, o 257, que arrasa com o serviço público, as PECs da DRU, que desvinculam receitas, contribuições, que o Constituinte vinculou a áreas sagradas de Seguridade Social, a DRU desvincula. Então, o cenário é propício para isso. E tem sido propício para o surgimento desses novos esquemas financeiros de geração de dívida pública. Em relação ao falso déficit, esse déficit está sendo calculado considerando algumas receitas e algumas despesas. Quando colocamos lado a lado, usando o regime de caixa, que é o mesmo regime para efeito de comparação, quando colocamos lado a lado todas as receitas, tá? Fontes oficiais e todas as despesas, o que nós encontramos que houve em 2015? Quando colocamos a totalidade das receitas e dos gastos, regime de caixa, ano passado, sobraram 480 bilhões de reais. Estamos falando em quase meio trilhão. Nós apresentamos pedido de esclarecimento aos órgãos oficiais sobre isso. O Tesouro Nacional considerou que a nossa pergunta foi genérica, mas o TCU foi mais atencioso e reconheceu que houve emissão excessiva de títulos ano passado. De fato, houve. E onde foi parar esse dinheiro? Esse dinheiro ficou em caixa. Num ano em que 12 milhões de brasileiros ficaram desempregados. Esse dinheiro ficou em caixa mesmo? Ou será que foi destinado aí para pagar a farra do swap, etc.? Bom, o que a PEC diz? Em resumo, congela por até 20 anos a despesa primária total. Nesse papel aí que eu distribuí para vocês, a despesa primária
é tudo menos a amarela, que é a da dívida. Enquanto que o ajuste, deputados e deputadas, devia estar sendo feito na parte amarela. Porque o que amarra esse gigante Brasil são esses juros abusivos, sem justificativa técnica, política, econômica ou jurídica. Isso é que está impedindo esse gigante de deslanchar. Ficam fora do limite da PEC, desse limite de gastos. Transferências constitucionais, créditos extraordinários, despesas com eleições e despesas com aumento de capital de empresas não dependentes. Caso descumprido o limite, cada poder e órgão deverá congelar o gasto com servidores. Não é à toa que estão aqui representantes de tantas entidades de servidores públicos. A revogação, ela significa a revogação dos atuais pisos de recursos para saúde e educação, inclusive nos estados e municípios, que atualmente são relacionados à arrecadação tributária e passam a ser reajustados apenas pela inflação. Eu ressalto isso aqui, deputado Tarcísio, relator, que eu sei que o senhor é médico. Então, não precisa nem falar. Bom, essa PEC impede que faça aqui o que o Equador fez. O Equador fez uma auditoria da dívida. Antes, o gasto com... não está acendendo. O gasto com a dívida era o triplo dos gastos sociais. Depois da auditoria da dívida, em 2007 e 2008, inverteu. O Equador, de 2008 para cá, erradicou o analfabetismo, recriou o sistema de saúde pública que tinha sido extinto. Na década de 90, o tão alardeado ajuste fiscal foi tão drástico no Equador, na década de 90, que acabou a saúde, o SUS, o equivalente ao SUS lá, a saúde pública, acabou. Depois da auditoria, foi recriado o sistema de saúde, foram feitos vários investimentos, o gasto social superou o gasto com a dívida depois da auditoria. A PEC 241 impede isso, porque ela mantém congelados, ainda que venham crescer. O que está realmente provocando o desajuste da nossa economia é essa questão, essa sangria que vai para a dívida pública. Uma dívida que não tem contrapartida, que tem crescido principalmente por meio de mecanismos meramente financeiros, sem contrapartida alguma. Um esquema de transferência de recurso público para o setor financeiro privado, nacional e internacional. Apenas para dar alguns exemplos. As elevadíssimas taxas de juros, os juros sobre juros que configuram anatocismo ilegal, súmula 121 do Supremo, o swap cambial. Esse é um dos maiores escândalos. O Brasil é o único país do mundo que faz swap na sua própria moeda. Isso é caso de polícia. Swap cambial na própria moeda é caso de polícia. Tem parecer do Tribunal de Contas que o Banco Central é autorizado a negociar com moeda. Não é autorizado a praticar jogo com moeda. E swap é jogo. Jogo sem justificativa, provocando centenas de bilhões de reais. O nosso problema em 2015 foi grandemente devido ao swap cambial. Essa transferência de bilhões de reais, centenas de bilhões de reais para bancos, sem justificativa alguma e sem transparência alguma. Tentem saber quem se beneficiou do swap. Sigiloso. Sigiloso. Já deixo aqui o pedido para os parlamentares dessa comissão exigirem quem se beneficiou do swap. Apresente todos os contratos de swap. E a Auditoria Cidadã está à disposição para ajudar a analisar de graça, porque o nosso trabalho é voluntário, gratuito. Outro item que está quebrando o país. Remuneração escandalosa de toda a sobra de caixa dos bancos. Tem 1 trilhão de reais, 1 trilhão esterilizados no Banco Central, nas operações chamadas compromissadas ou de mercado aberto. Outro escândalo. O dinheiro que os bancos não emprestam, não porque não tem mercado,
porque as taxas de juros são indecentes e só louco mesmo para pegar, e quem pega, quebra. Então, sobra dinheiro no caixa dos bancos. O que é que o Banco Central faz? Interpreta que esse excesso de moeda na economia vai gerar inflação. Mentira! Mentira! Porque o volume de moeda em circulação que o Banco Central tem considerado como limite é de apenas 5%. Em qualquer país com economia comparável ao Brasil, é 40%. Então, não venham dizer que mais do que 5 vai provocar inflação, porque não provoca. É uma estratégia de remunerar regiamente a sobra de caixa dos bancos, amarrar a economia gerando dívida pública. Isso é outro ponto que tem que ser investigado. Então, olha o escândalo. O que a PEC 241 faz? Congela a saúde, congela a educação, congela investimento, congela tudo. E destina mais recurso para isso aqui, ó. Destina mais recurso para isso aqui. Mais recurso para esses mecanismos, tá? E mais recurso para as empresas estatais não dependentes. Tanto esse esquema é verdade, que ano passado, 2015, nós tivemos queda na indústria. Nós estamos em processo de desindustrialização escandaloso. Nós tivemos queda no comércio, desemprego recorde. O PIB do país caiu 4%. Toda a economia encolheu. E o lucro dos bancos aumentou 20% em relação a 2014, que já tinha sido um escândalo. Se só não aumentou 300% em relação a 2014, porque os bancos fizeram uma provisão para créditos duvidosos de 183,7 bilhões. Está aqui a foto do jornal, porque é quase inacreditável. Como é que explica isso? Que mágica é essa? Se os bancos são atividades auxiliares da economia. Se toda a economia encolheu drasticamente, de onde vem esse lucro de 300%? É evidente que tem um esquema de transferência de recursos para o setor financeiro privado. E esse esquema é o sistema da dívida. É um disfarce. E por que não provam? Por que não fazem auditoria da dívida? Se até a Constituição exige. Precisamos fazer auditoria para comprovar isso. A PEC 241 diz: faz-se necessária mudança de rumo das contas para aumentar a confiança e a sustentabilidade nos gastos e na dívida pública. Então, enquanto congela por 20 anos os gastos primários, libera gastos para a dívida e para estatais não dependentes. Eu agora queria dedicar o resto do meu tempo para explicar o que é essa estatal não dependente, que ninguém está entendendo o que é isso. Eu tive o privilégio, ano passado, de ser convidada pelo parlamento grego para trabalhar na auditoria da dívida da Grécia. Fiquei lá 7 semanas. E lá eu vi esquema parecidíssimo com esse. Criação de uma empresa estatal não dependente, sociedade anônima, organizada como sociedade de propósito específico. Os sócios são entes federados. Lá na Europa, os sócios são países europeus. Essa empresa emite instrumentos financeiros, que aqui no Brasil são chamados de debêntures, com garantias dos entes federados. Lá era igualzinho, garantia dos países europeus. Consultorias com especialistas do FMI, igualzinho na Europa, onde esse esquema entrou lá por exigência do FMI, que inclusive doou 250 bilhões de euros para essa empresa, o que é ilegal, fere o próprio estatuto do FMI. As garantias prestadas pelos entes federados aqui a essas debêntures é dívida pública, papel financeiro emitido por estatal não dependente, com garantia pública. O que é isso? É dívida pública. Ela não é instituição financeira, mas emite papéis financeiros. Como funciona o esquema? Eu fiz esse diagrama aqui para explicar. São 3 atores envolvidos. A estatal não dependente, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela é uma empresa estatal. Mas como ela permite, é uma configuração que permite sócios privados, então ela é regida pelo direito privado, tá? Essa estatal, o que ela faz? Ela emite um tipo de debênture muito especial, debênture sênior, que é vendida para investidores privilegiados.
No caso da PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte, a cada debênture, R$100 mil. Foi vendida com desconto de mais de 50%. Paga juros de 23% sobre o valor de face. Todo mundo ficou querendo comprar isso aí, né? Mas ninguém vai conseguir, não. Porque o próprio BTG Pactual, que cuidou de toda essa emissão em Belo Horizonte, comprou 100% das debêntures. E a PEC 241, deputado Tarcísio, está querendo reservar dinheiro para esse esquema. Então, essa aqui é uma parte, tá? Essa aqui é uma parte. Ela emite essas debêntures sênior. É um papel novo. É um papel novo com garantia pública. O investidor paga parceladamente para a estatal. Não paga para o Estado, paga para a empresa, tá? Bom, onde é que o Estado entra nisso? O Estado simplesmente dá garantia. Dá garantia. Qual o tamanho dessa garantia? A garantia é do tamanho da dívida ativa e de outros créditos. Então, está havendo uma grande ilusão, porque a propaganda que tem sido feita por grandes meios de comunicação desinformados, ou, não quero dizer mal intencionados, quero dizer desinformados. O que tem saído? Que é um grande negócio, que vão ser colocadas à venda créditos de dívida ativa de difícil cobrança, aqueles que os proprietários da empresa desapareceram, aqueles que a empresa é fantasma, aqueles que a empresa faliu há 20 anos. Então, a propaganda é que aqueles créditos incobráveis vão ser vendidos para um investidor privado, que ainda quer pagar 40% nisso. Mentira! A dívida ativa não sai do lugar. A dívida ativa serve apenas como parâmetro para dizer o tamanho da garantia que o Estado está dando para essa empresa. Considerando que o Estado não pode fazer um contrato, os estados que entraram nesse esquema aqui não podem fazer um contrato transparente dizendo, por meio desse contrato, o Estado tal concede garantia total e restrita para essa estatal não dependente. Por quê? Isso seria frontalmente ilegal, esse gestor público iria para a cadeia. Como é que está sendo dada essa garantia? Disfarçada por meio de debênture subordinada. E eu pergunto, deputados, quantas pessoas compreendem esses jargões do mercado? Quantas pessoas são capazes de saber que essa debênture subordinada, que é outro papel que essa não dependente emite, não pode ser vendida, é um papel emitido e simplesmente entregue ao ente federado para documentar a garantia que o ente federado está dando, de forma disfarçada por essa debênture, porque a dívida ativa não está sendo vendida. Se estivesse sendo vendida, vocês iam estar tendo aqui uma romaria de procuradores da Fazenda, procuradores estaduais, que estariam perdendo as suas atribuições. Ninguém está perdendo a atribuição. É o Estado, são os órgãos competentes que continuam cobrando a dívida ativa. Então, o esquema é esse. Esse esquema aqui está comprovado num documento oficial da CPSEC, da Companhia Paulista de Securitização, que já está funcionando em São Paulo. Todos os passos que nós deciframos estão aqui, ó. A Secretaria de Fazenda, do tamanho do crédito tributário, recebe debêntures e documenta, tá, a garantia, e ela emite debêntures sênior com desconto brutal, juros estratosféricos, só investidores privilegiados que compram, e o dinheiro vem para a CPSEC. PBH Ativos S.A., só para comprovar, mesma coisa, olha aqui, debêntures no valor de R$100 mil cada uma, de 7 anos, valor dos juros, IPCA mais 11%, isso aqui dá 23%. Isso aqui vai tudo virar dívida pública, tá? Dívida pública que depois tem prioridade. O PLS 204, que está lá na pauta do Senado com urgência,
não passou por nenhuma comissão, não teve nenhum debate, caiu de paraquedas no plenário. Visa legalizar esse esquema que concede garantias públicas para empresas estatais não dependentes que emitem debêntures sob o pretexto de cessão de crédito tributário que não sai do lugar. Tá? Aqui, na exposição de motivos, está lá. O objetivo é dar mais segurança jurídica para essas empresas. É legalizar esse esquema que, primeiro, foi implantado e agora submete esse parlamento para aprovar, para livrar esses gestores públicos de processos graves, porque isso é ilegal, imoral. É uma transferência de dinheiro público para investidores privilegiados. As garantias da operação CPSEC. A CPSEC, aqui, ó, outra apresentação oficial da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Eu estou vendo algumas pessoas anotando, essa apresentação está disponível aqui e vai ficar disponível no site da Auditoria Cidadã também, para livre utilização. Nós não usamos direito autoral para nada, podem usar. A característica da operação, a CPSEC é uma sociedade controlada pelo Estado, tá? É uma estatal controlada pelo Estado, empresa não dependente, tá? E a questão das debêntures subordinadas, ó. Como ela recebe debênture subordinada, as operações são com retenção de riscos e benefícios. Esse jargão significa o Estado garante tudo, tá? O que é essa estatal não dependente que a PEC 241 reserva dinheiro para ela? Que está fora do congelamento. O que é essa empresa? É uma empresa que pode contratar pessoal livremente. Professora, só um minuto. Pois não. Eu pediria a gentileza, porque os parlamentares têm prioridade nos assentos. Então, a primeira, a segunda fila e a terceira, mas por enquanto a terceira pode ficar, fique disponível para os parlamentares que estão chegando, e daqui a pouco não vai ter lugar para os parlamentares sentarem. Só pedir essa gentileza. Professor, a senhora está indo muito bem. Pode ficar à vontade. Bom, é uma empresa que pode contratar livremente. Então, espera aí. A PEC está controlando gastos, não está? Pois vai deixar reservar dinheiro para uma estatal que lida com esse esquema contratar livremente. Não, essa aqui, ó, não tem teto. Ela contrata sem concurso público. Não tem nada de teto do Supremo, pode remunerar acima de R$100 mil seus administradores, como nós recebemos denúncia de que remunera, tá? Pode livremente, sem licitação. Seus bens podem ser vendidos sem restrições. A propaganda de que irá gerir ativos dos entes públicos, o que já é função do poder público, para que essa empresa? Simplesmente para emitir papéis. É um esquema financeiro, é o esquema que quebrou a Grécia, tá? E outros países. Existe uma ilusão acerca de venda ou cessão de direitos de crédito, de dívida ativa e outros créditos. Na prática, tais créditos continuam sendo cobrados pelos órgãos públicos competentes e apenas servem de parâmetro para a garantia pública que está sendo concedida a essas empresas. O ministro da Fazenda, Meirelles, esteve conversando com o TCU sobre isso. Saiu na Exame há poucos dias. Mas o TCU já condenou esse tipo de negócio. Já analisou no TC 16585-2009. O Ministério Público de Contas falou que é um desenho que representa essa estrutura que fere a lei de responsabilidade fiscal, porque clara e nitidamente cria dívida pública, tá? É um subterfúgio ilegal com aparência de legal. Isso o Ministério Público de Contas declarou, tá? Não existe a propagandeada cessão de créditos, mas simplesmente a comercialização de papéis financeiros, debêntures, com garantia do ente público. A dívida ativa é meramente o parâmetro para indicar o tamanho da garantia. Essa confusão tem justificado desconto, deságio, que chega a 60% na venda desses papéis. Tá? Em Tocantins está sendo anunciado desconto de 60%. E a dívida ativa não é vendida, não sai do lugar, como eu falei. Já falei também que são emitidas 2 tipos de debênture, sênior subordinada, o deságio enorme e a parte que é paga em parcelas
até 4 parcelas, de tal forma que a parcela anual paga de 12,5% é menor do que o juro recebido pelo investidor. Olha que loucura! Olha que loucura! E a PEC está reservando dinheiro para isso. Estados e municípios não terão benefício algum. E o PLS 204 estende para a União também entrar nesse esquema aqui. Tá? Os recursos oferidos pela empresa não dependente na venda dessas debêntures desaparecerão rapidamente, porque ela já é vendida com um deságio brutal de 50% a 60%. Paga juros exorbitantes de mais de 20%. Contrata consultorias milionárias, além dos custos financeiros que envolvem toda a parafernália de registro de papéis, de auditorias, serviços de rating, é uma parafernália. E remuneração de administradores sem limite, sem teto, com total liberdade. Então, o dinheiro desaparece rapidamente. Tá? E aí, por ser estatal não dependente, o poder público é chamado a continuar pagando tudo. E de onde virá esse dinheiro? A PEC 241 quer colocar na Constituição a garantia para esse esquema. Isso é uma infâmia. Como é que esse esquema entrou no Brasil? Empresas de consultoria. A exemplo dessa aba. Está ali com todas as letras. Ó. Consultoria sobre escrituração de emissão de debêntures nos estados e municípios. Quem é o responsável? Assessor do FMI. Edson Ronaldo Nascimento. Nós fotografamos essas telas. Ainda bem, sabe por quê? Logo que nós fizemos o primeiro artigo denunciando isso, tiraram o site do ar. Mas nós temos tudo fotografado. Então, está documentado. Tá? E olhem só que interessante. Esse senhor, Edson Ronaldo, que é consultor responsável pela aba, ele é presidente da PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte, a empresa. A empresa não dependente de Belo Horizonte. Ali está ali, ó, até um documento que a gente pegou, até com a assinatura dele. Tá, isso tudo está no site, tá? Ele foi secretário de Fazenda de Goiás. Olha como é que o esquema se alastra. Depois pulou, secretário de Fazenda de Tocantins. E é assessor do FMI. Eu pergunto a vocês, como é que pode a mesma pessoa vender consultoria, presidir a estatal montada com base na consultoria que ele vende e ser secretário de Fazenda de um estado, depois do outro, e agora para onde será que ele vai? Que ele está saindo de Tocantins, agora ele deve ir para outro. Tá? Ó, olha bem. Vamos deixar a professora concluir. É evidente conflito de interesses. Isso é que é empresa não dependente, deputado, relator. Tem que tirar isso da PEC 241. Outra evidência que está na internet. Renato Vilela, em São Paulo. Ele é sócio da CPSEC, da empresa de São Paulo. Ele é sócio, olha aqui, o quadro societário da CPSEC. 3 milhões e tanto de ações pertencem ao Estado de São Paulo. Só 1.000 para essa empresa CPC, tá? E o Vilela é diretor da CPP, que tem 1.000 ações da CPSEC. Ele tem uma ação. E olha só, gente, que infâmia. Essa participação aqui, ó, deputado Peronde, cada pessoa dessas aqui, ó, tem uma ação. Tá? Então, tem 3 pessoas físicas que têm uma ação, uma outra empresa que tem 1.000, o resto tudo é capital do Estado. Então, essa empresa é considerada não dependente, regida pelo direito privado. Só por causa dessa participação aqui. Entendeu? E emite papéis que viram dívida pública. Tá? Olha a incoerência. Justamente quando nós estamos privatizando, acelerando, acabou de ser aprovada no Senado, quinta-feira, uma nova medida provisória que está acelerando as privatizações no país, porque tem que enxugar o Estado, é isso que se fala como um mantra.
Mas estão criando estatais dessa laia. E a PEC vai reconhecer reserva de recursos para esse tipo de negócio? Não é possível isso. Emitir debênture é atividade de Estado? Emitir debênture é atividade de Estado? Ainda mais debênture, que é vendida com 50%, 60% de desconto, que paga juros de mais de 20%, que faz essa farra aí de consultorias e de gastos. Isso é papel do Estado? Que merece ter garantia na Constituição? Qual a necessidade desse tipo de negócio para o Estado? Que benefício esse tipo de negócio vai trazer para a sociedade? Concluindo, a crise da dívida dos Estados e também da União decorre de escândalos. Nós, da Auditoria Cidadã, temos documentado desde a década de 70 escândalos na dívida externa, federal, estadual, municipal, na dívida interna também, federal, estadual, municipal. Um dos maiores escândalos da dívida externa brasileira aconteceu em 92. Há uma suspeita de renúncia à prescrição da dívida. Numa negociação feita em 92, houve prescrição da dívida externa com bancos. E tem uma suspeita grave de que houve renúncia à prescrição dessa dívida, seguida de troca dessa dívida por papéis em Luxemburgo, o Plano Brady. Nós já temos várias evidências de que houve, sim, a renúncia à prescrição. Eu queria até que o Dr. Murilo Portugal tivesse a oportunidade de falar sobre isso, porque houve uma comissão de 50 e tantas pessoas, e eu vi que o senhor estava nessa comissão. O senhor, Armínio Fraga, Malan, em 1900, uma comissão de 89, era chefiada pelo Malan, essa comissão, e começou o trabalho em 89 e seguiu até a conclusão do Brady em 94. E essas evidências de renúncia à prescrição são gravíssimas. Se o senhor puder comentar e nos ajudar a investigar isso, agradecemos. Então, todos esses escândalos da dívida pública... Ao silêncio, por favor. Todos Professora, esses escândalos... pela equidade do tempo, o seu tempo está se exaurindo. Tá, eu estou na penúltima... Eu estou garantindo os 36 minutos, por favor, silêncio. Tá bom. Então, tudo isso, toda essa crise da dívida, em decorrência desses mecanismos espúrios, que geram dívida ativa sem contrapartida alguma, usando a máscara da dívida, uma máscara que todo mundo respeita, porque, em geral, as pessoas fazem o comparativo da dívida pública com essa dívida pessoal. Mas o que nós temos descoberto são verdadeiros escândalos. Essa série de escândalos trouxe a dívida, tanto federal como estadual, municipal, a patamares insustentáveis, por causa dos juros indecentes. Então, esse cenário é propício para contrarreformas, propício para esses abusivos projetos que subtraem direitos, como a PEC 241, como o PLP 257, como as PECs da DRU e da DREM. E abre espaço para esses esquemas sofisticados. A PEC vai garantir recursos para isso? Eu confio no senhor. O senhor vai tirar esse dispositivo dessa estatal não dependente, porque nós não podemos aceitar isso. Obrigado, professora. Concluindo propostas. Rejeitar, em primeiro lugar, a PEC 241. Isso tem que ser rediscutido. Nós podemos apresentar uma outra PEC. Para rever a aplicação de recursos nesse país. O ajuste fiscal não tem que ser feito, não é no gasto social, não. E a Coreia avançou porque investiu 30% do orçamento em educação. Tá? Aqui, nós temos que rejeitar essa PEC que corta exatamente na boa semente. Na boa semente que vai garantir educação, que vai garantir saúde, que vai garantir investimentos, assistência social. Nós temos que impedir que a PEC 241 reserve recursos para aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Convoco todos os parlamentares aqui a participar da frente parlamentar mista, que acabou de ser criada, porque é um espaço para aprofundamento de conhecimento nessa área. Todos os parlamentares têm que se comprometer a discutir a dívida pública, a dissecar esse esquema que amarra o nosso gigante Brasil.
porque nós precisamos cumprir o artigo 26 do ADCT da Constituição Federal, até hoje não cumprido. Muito grata, eu fico à disposição para perguntas. Obrigado, professora. Muito obrigado, professora Maria Lúcia Fatorelli. E pelo princípio da equidade, 36 minutos para o professor Murilo Portugal Filho, presidente da Federação dos Bancos do Brasil.